Salve, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que tá vendo esse vídeo. E eu tô aqui no finalzinho da manhã. Resolvi fazer esse vídeo para responder a indagação de muita gente aí sobre instrumento musical, tá? Sobre o violão, né? Sobre o que tu usa, né? O que eu compro, Solimar? Qual é o tipo de violão que eu tenho que ter? Qual é, né? Sempre existe essa dúvida aí. E então eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje falando sobre os instrumentos que eu uso, desmitificando algumas coisas, né? E para tu poder entender também como é que é a realidade da gente que vive da música, que é músico, que trabalha com música, que tipo de instrumento a gente usa. Bom, o instrumento musical já está dizendo, né? É uma ferramenta. Então, quer dizer, como ferramenta a gente é que tem que usar ele, né, da melhor forma possível, dentro das possibilidades que a gente tem, tá bom? Então, é bom lembrar também, antes de qualquer coisa, que é o músico que faz o instrumento, não ao contrário. Então não adianta tu ter um instrumento que pagou absurdos por ele, feito lá não sei aonde, né, pelo luthier fulano de tal e coisa e tal, mas tu não estuda, tu não desenvolve, o instrumento é muito melhor que tu. Então acho que não vale a pena, né? A gente tem que repensar essas coisas, né? A gente não pode pensar primeiro no tênis do que na corrida, do que aprender a correr. Não, primeiro vamos aprender a correr, depois a gente vai melhorando o tênis conforme, né, conforme a necessidade. Mais ou menos acontece com o violão, né? Então, eu hoje em dia, o meu trabalho eu faço com 3 instrumentos, tá? Basicamente são 3 instrumentos que eu uso para trabalhar, para dar aula, para tocar, sei lá. Aí dependendo de cada um, esses 3 já estão resolvendo o meu problema, tá? Já estão sendo bem, cumprindo suas funções, que eu digo, né? Então o primeiro instrumento que eu quero apresentar para vocês é esse violãozinho aqui, que me acompanha, sei lá, quase 30 anos. Não, não exagero, mas uns 25 anos, desde que eu... 96 aí já, já faz um tempinho já. Então ele é um instrumento que passou por muita coisa comigo. Foi o primeiro instrumento legal que eu tive na minha vida, assim, um instrumento que me deu muitos recursos para poder tocar na noite. Quando eu fiz faculdade de violão, eu fiz com ele, né? Que nem era um violão adequado para isso, mas era o que eu podia na época. E isso é uma coisa muito importante a gente entender. O que eu posso ter hoje como instrumento musical, né? Então, não precisa a gente se desesperar em ter aquele instrumento maravilhoso que vai nos suprir todas as necessidades do mundo e tal. Não precisa. A gente precisa ir, né, focar no que a gente pode ter, no que a gente pode pagar por um, para não se endividar, para não começar a carreira já se endividando. E comprar um instrumento que seja bem qualificado, que ele consiga ter os recursos que naquele momento é o que tu precisa, né? Quando eu comprei esse violão aqui, eu tinha vindo embora para Pelotas para fazer faculdade de música, para tocar na noite, para dar aula, para começar a minha vida profissional. Então, eu tinha um instrumento, um violão antes, que era menos qualificado que esse, tinha uma guitarra que não, não valia muita coisa, e um outro violão de estudo que também não. O que eu fiz? Eu meio que negociei esses instrumentos, aí com a ajuda de cada um, assim, o pai ajudou, eu tinha mais uma grana, mas não sei o que, a gente juntou, né, as forças e acabamos investindo nesse violão, que na época era uma novidade assim, no mercado. Esse é um violão Samick, né? Que na época foi muito vendido, assim, foi um violão que o pessoal que tocava em festival, essas coisas assim, usava muito esse violão. E ele me serve até hoje, é incrível assim, a qualidade desse instrumento na questão de durabilidade, o que eu vou falar primeiro que ele tem de bom, né? Primeiro ele tem de bom que ele afina muito bem, é um instrumento que tu bota a corda e segue tocando e ele tá super afinado, né? É muito macio de tocar, então quer dizer que facilita muito para pro dia a dia, para aula, por exemplo, porque às vezes a gente passa o dia inteiro dando aula, começa de manhã e termina de noite, então tu passa o dia inteiro, né, tocando violão. Isso se o violão não é macio, pô, maltrata a mão. Então esse é um instrumento muito macio, muito, é um pãozinho de tocar, como a gente diz, né? Muito macio. Então sempre eu uso ele no dia a dia. Fora isso, que a gente chama assim, que é instrumento pau para toda obra, né? Meio tratorzão, assim. Ele
ele aguenta todas né, as coisas que a gente faz que precisa, assim, ele encara frio, calor, coisas assim, é um instrumento pau para toda obra mesmo, essa é a definição dele, né? Ele tem uma tarraxa muito boa, que nunca deu problema essa tarraxa, uma tarraxa incrível, assim, blindadinha, certo? Então, quer dizer, é um instrumento muito forte, tem muita força. O que tem de ruim? O ruim é que ele não tem muita sonoridade, né? Se eu tocar um pouco mais forte, querer tirar um som com um pouco mais de pegada, ele não vai ter, você não vai me dar, né? E ele é amplificado também, então quer dizer, eu posso tocar na noite se eu quiser, ou fazer um show, um palco. Ele tem duas entradas, uma entrada balanceada e uma entrada normal. Então é um instrumento que funciona super bem, perdão, pra gente trabalhar no dia a dia, né? E até hoje está comigo, então quer dizer, nunca abri mão dele. Eu já tive outros, inclusive, outros bons violões e tal, e nunca abri mão desse violãozinho aqui, porque ele sempre foi um violão que me conseguiu suprir as necessidades do meu trabalho, né? Isso que eu precisava, e até hoje ele supre. Até hoje eu dou aula com ele, trabalho com ele, quando eu preciso tocar eletrificado, às vezes até eu levo ele, tá? E agora, como eu tô sem um violão elétrico, eu acabei tocando com ele as últimas vezes. Quando eu não toquei com violão acústico, eu toquei com esse violão ligado, que funcionou super bem, super legal, assim. Eu tinha um Takamine E30 antes, acabei negociando ele e continuei com esse aqui, e ele deu certo, assim. Agora tem um projeto futuro e eu vou falar sobre isso. Bom, esse então é o violão que eu queria apresentar para vocês, tá? O outro violão que eu tenho, aí é um outro tipo de instrumento, que é esse aqui, ó, tá? Esse violão é um violão incrível. Olha a sonoridade disso. É um violão sensacional, né? Esse violão aqui é um violão feito pelo Eduardo Cordeiro, tá? Esse instrumento já é um instrumento de estudo no sentido assim, para tu estudar com um pouco mais de qualidade de som, né? Para tu pegar bem o som do instrumento, do acorde, tudo mais, tal. Ele soa muito bem. Tu consegue estudar sonoridade, como tirar o som do instrumento mais qualificado, com mais volume, tudo, né? Ele vibra tudo que tu imagina que ele vibra tudo. Então é um violão que eu uso muito para estudar, né? E um violão que eu uso muito em estúdio. O meu disco eu gravei com ele, já gravei, eu acho, mais 2 discos com ele também, que funcionaram super bem. Na verdade, gravei 3, fora o meu, gravei 3 discos com esse violão aqui. Então é um violão excepcional para quem vai para o estúdio, por exemplo, né, para captar. É uma coisa de louco, porque ele sobra som, né? Ele vem com tudo, né? Então até na hora da mixagem, por exemplo, quando eu vou mixar esse violão aqui, eu tenho que controlar o som, porque ele às vezes até se passa, quer dizer, ele soa muito, né? Então a gente na hora da mixagem até não precisa muito. Claro, depende do estúdio que tu gravar, mas por exemplo, nesse caso aqui, pouco reverb, eu preciso pouco compressão, né? Porque ele já tem tudo nele, já vai com o som pronto, assim. Tu escuta e diz, pô, é isso que eu queria, né? E não preciso mexer mais. Eu aqui, por exemplo, que não tenho uma boa sala de gravação, eu gravo ele e pouca coisa eu uso assim para botar um sonzinho, né? Porque em geral ele já vem pronto, mesmo eu não tendo uma boa sala de gravação aqui, tá bom? Então esse é um instrumento extremamente qualificado, tá? Que é um instrumento de concerto, né? Para tu tocar acústico. Os shows que eu fiz o ano passado, eu fiz com ele, eu fiz questão de tocar com ele, apesar dele ser acústico, ele não é elétrico. Eu usei uma boa microfonação, né? Microfonei bem ele assim e funcionou, que foi um espetáculo, assim. E então, dos dois, fora esse ano, né? O ano passado, que a gente não teve show, tudo parado em função da pandemia, os 2 anos para trás, eu sempre fiz questão de usar esse violão acústico, né? No palco, assim. Todos os shows que eu toquei com ele, assim, com microfone, né? E, meu Deus, era uma sonzeira, assim, muito boa. O ruim de tocar com microfone é que tu fica um pouco mais fixo, né? Tu não tem como te mover muito, porque senão tu muda muito o som. Que é a diferença do violão elétrico, né? O violão elétrico tu fica mais solto no palco e tal, coisa que com esse violão não fica. Mas como eram trabalhos mais intimistas, assim,
e eu podia ficar um pouco mais fixo, eu fiquei de boa, sentadinho, né, tocando, e o violão microfonado ficou 100% muito bom, porque é um instrumento que soa muito bem. Então observem que é diferente desse aqui, é um instrumento que oferece outras qualidades, outro tipo de qualidade. O que tem de ruim, se é que tem alguma coisa de ruim num instrumento desse, mas o que ele tem que não é legal? Não é um instrumento pau para toda obra, assim, é um instrumento um pouco mais frágil, né, porque ele tem um tampo, esse aqui é um instrumento cedro, né, agora eu quero um de abeto, vamos ver, e ele é cedro, e a madeira é muito fina, é uma casquinha mesmo, assim, porque para poder soar bem, né, ele precisa ter um tampo bem fino, né? Então ele é um instrumento que ele é de uma certa forma um pouco mais frágil, assim, se ele pegar muito calor ou muito frio, muita coisa assim, ele muda, né? A gente tem que ter uns cuidados especiais com um instrumento desse aqui. Por quê? Porque ele é muito preciso, ele não foi feito para ser pau para toda obra, para tu, né? Para tu tocar de qualquer jeito, botar em qualquer lugar, não, tu tem que ter alguns cuidados assim com a temperatura, tu tem que ter cuidado para não ter pressão no tampo dele, porque aqui dentro tem um leque harmônico, né, que é o que determina o som do violão. Qualquer coisa que possa mexer. Olha, eu estou falando aqui, tá soando os harmônicos do violão, ó. Olha só. Assim, é incrível, né, a sonoridade do instrumento. Só que, claro, para ele ter essa qualidade, ele não tem tanta... o violão fica soando. Ele não tem... não é um instrumento muito... resistente, assim, tipo esse aqui. Esse aqui é um violão que a grosso modo, assim, é para dar pau, tipo, é cavalo de pau. Tocar na noite, né? Ele vai ficar num canto ali, tá tudo certo, no outro dia ele vai estar funcionando. Esse aqui tu não pode fazer uma coisa dessa, tu tem que ter um certo cuidado, tem que ter zelo pelo violão, porque é um instrumento que tem uma qualificação gigante, mas em compensação precisa de um cuidado também maior, né? Então a gente não pode expor ele a qualquer coisa, de qualquer jeito e tal, porque ele não foi feito para isso, tá? Então é isso que tem de ruim, entre aspas. Eu já viajei muito com ele em avião, já fiz um monte de coisas que eu precisei levar, mas eu tinha que ter um cuidado gigante. Uma vez, inclusive, eu comprei uma briga no aeroporto, porque queriam despachar o meu violão e eu fiz, esse violão vocês não vão despachar, vai comigo. O violão cabia, né, no bagageiro lá, e eu digo, não, o violão vai comigo, porque eu já vi muita tragédia com violão, assim, ou guitarra que se destruiu por causa de maus cuidados no aeroporto, né? Então, esse violão é um violão que sempre anda comigo, assim, quando eu tô, tem cuidado, boto no case e é isso, tá? É um baita de um instrumento. E depois, um instrumento que eu uso menos, até porque é uma guitarra semiacústica, tá? Que é essa guitarra aqui. Que também é um instrumento muito legal, tá? Que é uma guitarra Ibanez Custom, ela é toda de maple, um instrumento muito legal, muito qualificado também, que infelizmente eu uso bem menos, mas já usei bastante em estúdio. É um outro instrumento que serve para tudo, assim. É um instrumento bastante resistente, né? Ela tem uma resistência super boa. É um instrumento que o timbre é muito variado, né? Dependendo do como é que tu vai tocar ela vai te dar várias possibilidades de timbre. Não se comenta a questão da afinação, que é um negócio absurdo, assim, a qualidade da afinação. Essa guitarra, ela consegue ficar afinada meses, eu posso dizer assim, sem exagerar, juro mesmo. Assim. Eu sei que tem gente que vai dizer, pô, o Sully tá viajando e tal, mas sinceramente, assim, às vezes eu deixo ela dentro do case, eu afino para tocar, para fazer uma gravação, alguma coisa, e aí deixo no case, e quando eu vou tirar, ela tá afinada. É uma coisa assustadora, assim, tá? Então, é um instrumento muito bom, muito qualificado, que eu, infelizmente, uso muito pouco, porque não... Né, eu sou violonista, então eu costumo dizer que a guitarra semiacústica é a guitarra do violonista, né? O cara que toca violão e que dá uma de guitarrista, sabe? Mas é um instrumento com um timbre incrível, e que eu uso bastante em estúdio, geralmente, em show, muito raro, a não ser quando eu levo 2 instrumentos para tocar, aí eu acabo levando ela e tal. Eu já levei, uma vez fui fazer um show em Montevidéu,
e levei 4 violões. É uma coisa absurda. Cabia no fui de carro, cabia no carro, eu botei e levei ela, foi muito legal. Mas em geral eu não levo, porque é uma trabalheira, né? Imagina tu carregar 4 cases, não dá, tá? Agora, atualmente eu tô só com esses 3 instrumentos, então acontece que eu acabo me contendo, né? Ela já ficou em casa, já não vai mais tanto assim, porque é muito difícil realmente de tu carregar tantos instrumentos assim. Então, de qualquer forma, é um instrumento que eu tenho guardado com muito carinho, assim, porque eu acabo usando para estudo, para estudar harmonia, fazer alguns vídeos que eu gosto aqui e tal, ela vai super bem, tá? É, às vezes eu fico até pensando que eu gostaria que ela tivesse na mão de um cara que usasse mais, assim, porque é um instrumento que merece esse uso, né? Mas é muito bom ter. Eu sei que quando eu preciso ela tá ali, entendeu? Assim, eu disse, pô, isso vai super bem com som de guitarra e tal, e mata pau, tá? Então, só para tirar a curiosidade aí, basicamente esses são os 3 instrumentos que eu toco, tá? O que eu ia dizer é que esses instrumentos me acompanham há muito tempo, tá? Então eu não sou um cara fissurado na questão de ficar mudando de violão o tempo inteiro e não sou, nunca fui assim. Eu sempre acho que o importante é a gente ter resultado como artista, né? Eu me qualificar como artista e aí, claro, vou buscando os instrumentos que vão me dando recurso naquele momento. Então a ideia que fica aí, tanto para quem é profissional quanto para quem é amador ou está querendo iniciar na carreira de músico, né? A minha dica é o cara não se preocupar tanto com essa questão do instrumento, se preocupe mais com a questão da sua qualificação, né? Tenta te qualificar cada vez mais. E sim, busca um instrumento que consiga te dar os recursos que naquele momento tu está precisando, né? Naquele momento vai ser interessante de tu ter e tal. E às vezes, como esse aqui, por exemplo, que me acompanha a vida inteira, né? Desde que eu comecei basicamente a minha carreira, ele me acompanha porque ele supre as minhas necessidades, né? Principalmente as necessidades do dia a dia, como dar aula, fazer uma pequena gravação. É um instrumento que é pau para toda a obra. É bom a gente ter um instrumento desses, né? E depois um outro instrumento mais qualificado na questão de sonoridade e tal, que aí sim a gente pode pesquisar para ver o que melhor a gente se identifica e tal. E basicamente é isso, tá? Só para dar o vídeo vai ficar gigante aqui, mas esse assunto é um assunto muito legal, tá bom? Deixe as suas dúvidas aí, perguntas e tal, que eu vou fazer questão de responder, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, espero ter ajudado aí, ter mostrado um pouquinho da realidade aí que a gente vive, né? Como artista, como músico, falando dos instrumentos, que é uma coisa interessantíssima para a gente que é músico, mas que eu volto a dizer, né? O importante é que a gente se qualifique como artista e não fique alucinado na volta do instrumento perfeito, até porque o instrumento perfeito não existe, mas a gente vai buscando que às vezes o perfeito é pra gente mesmo, pra mim, assim, quando eu pego um instrumento para tocar e sinto que aquele instrumento é legal, que ele vai suprir as minhas necessidades, eu acabo ficando com ele, gostando dele, e é isso que importa, tá? Se tu for comprar o teu violão hoje, leva um profissional junto contigo, leva alguém que seja da área para escolher um bom violão para ti. Não se preocupa com a questão de valor, né? Porque às vezes o valor é muito relativo, às vezes tu compra um bom instrumento com um custo baixo e às vezes tu não vai ter um instrumento tão legal assim que vai custar uma fortuna e aí não vale a pena, tá bom? É isso, a gente pode seguir esse papo aí se vocês quiserem e é só deixar os comentários aí e tudo mais que vai ser bem bacana. Um abraço forte, tudo de bom e bons sons para todos nós. Tchau, tchau!